Fala, caçador de águas subterrâneas. O vídeo de hoje está top. Eu vou dar a você 6 dicas do porquê você deve acompanhar as perfurações. Fica ligado. Bom, pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Fábio do Luz e sou um caçador de águas subterrâneas. Qual o seu desejo em ser um caçador de águas subterrâneas? Eu tenho certeza absoluta que o seu desejo é chegar o mais próximo possível dos 100% de acerto, visto que ainda não é garantido a identificação das águas subterrâneas. Esse é o seu desejo, porque também é o meu desejo. Tudo que eu passei, tudo que eu passo, eu sei que você vai passar, poderá passar e com certeza eu quero ajudar você nesse processo. Então fica ligado até o finalzinho desse vídeo, que essas 6 dicas vai fazer com que você mude a forma de pensar, se deve ou não acompanhar o processo de perfuração. Qual o obstáculo, pessoal? O obstáculo são muitos. É difícil ser marcador de águas subterrâneas? Sim, com certeza. Eu já vi geólogo, inclusive amigo meu, ele disse: Fábio, eu não faço mais locação. Aí eu perguntei, né, por que é difícil? Eu prefiro a perfuração. Os obstáculos são grandes, porém é uma área muito gostosa de trabalhar porque é um campo vasto. Então, quanto maior o obstáculo, maior o desafio, e você deve entender que tem que estudar e utilizar metodologias refinadas para poder chegar o mais próximo possível dos 100%, ok? E por que isso é tão importante? É muito importante porque quanto maior o conhecimento, maior a sua metodologia, maior o reconhecimento como profissional caçador de águas subterrâneas, ok? Então vamos lá para as 6 dicas tops. Dica número 6, pessoal. Quando você está acompanhando o processo de perfuração, você fez a marcação e você vai acompanhar o processo de perfuração, ok? Então, toda vez que você acompanha um processo de perfuração, pessoal, você vai começar a entender a geometria dos maquinários para poder chegar no local específico do qual você marcou ou outra pessoa marcou. Então, o maquinário é de grande porte. Então, são 2 caminhões, um compressor e a perfuratriz. Então, o maquinário ele precisa ter uma acessibilidade para poder chegar no ponto. Então, locais com a ladeira muito acentuada, ele não vai conseguir chegar. E até com uma declividade relativamente baixa, às vezes o caminhão não consegue fazer o processo de nivelamento, que é a patola. Então, o caminhão chega no ponto ainda, ele vai fazer a nivelação, porque o caminhão ele precisa ficar alinhado com a linha do horizonte, ok? Então, quando você acompanha esse processo de perfuração, você vai conseguir enxergar, vamos assim dizer, o limite de chegada do caminhão. Isso é muito importante. Então, largura, por exemplo, tem estradas que são muito estreitas, porteiras que o caminhão não consegue passar. Isso tudo você tem que observar. Imagina que você vai marcar um ponto, locar, e de repente o caminhão não consegue chegar. Daqui a pouco você vai receber aquela ligação do seu cliente: olha, rapaz, você marcou um ponto aqui e o caminhão não consegue chegar. Isso é péssimo, isso é muito péssimo. Então sempre acompanhe toda e qualquer perfuração, mesmo de forma gratuita. O gratuito de hoje vai lhe dar experiência para você amanhã ganhar dinheiro com isso aí, ok? Dica número 5. Quando você começa a acompanhar a perfuração, você também vai ter uma noção da altura da plataforma. É alto, pessoal, é cerca de 6, 7 metros, contando que um caminhão pode chegar até 10 metros. Então, quando tem fio de alta tensão, aquela fiação que é horizontal, então é de alta tensão, o maquinário ele não pode erguer a torre. Porque imagine que você tem uma fiação aqui, ó, você ergueu a torre, não precisa tocar na fiação para a corrente elétrica passar para a torre. Ocorre um fenômeno chamado arco voltaico. A tensão da fiação é tão alta que esse campo eletromagnético quebra a barreira da atmosfera e transmite a corrente para a torre. Transmitindo a corrente para a torre, simplesmente quem estiver ali vai morrer. Ok? Então, acompanhe toda e qualquer perfuração que você vai ficar muito experiente em saber se o maquinário chega ou não.
Você vai marcar, o maquinário não chega, marque em outro ponto. Se você gostou dessa informação, dá aquele like. Vamos seguir na sequência. Dica número 4. Quando você acompanha a perfuração, essa dica é muito legal. Você começa a entender de geologia. Isso é muito top. Então, durante o processo de perfuração, ocorre uma coisa chamada mudança litológica, mudança da estrutura da rocha, do material que compõe ali a estrutura pedológica do solo e geológica da rocha, ok? Então, toda vez que tiver mudança material, é um bom sinal. Continue na perfuração e você vai passar isso para o cliente. Olha, continue a perfuração, que a gente está tendo uma mudança litológica. Olha que termo chique, você tem que começar a falar de forma técnica, ok? Está tendo uma mudança litológica, em breve poderá vir a água. Deixa eu dar um golezinho aqui. Então, como é que ocorre a mudança litológica? Basicamente, duas coisas. Mudança de cor e mudança de textura. Isso é mudança litológica, ok? Vamos embora para a dica número 3. Quando você acompanha as perfurações, você vai começar a entender da mecânica do maquinário. Isso é muito bom. A dimensão da haste, a plataforma, a agulha, o compressor, sede baixa, sede alta, potência, enfim, você começa a ficar ligado nessa mecânica. Isso é muito bom. Uma coisa que ocorre muito nas perfurações é o maquinário quebrar. Quando o maquinário quebra, você vai lá no operador, o que foi que aconteceu? Ele vai dizer, e a partir daí você começa a ter o conhecimento. Isso é muito bom, ok? Dica número 2. Faça muita amizade com o operador e os ajudantes. A equipe são 3 pessoas, operador e 2 ajudantes, ok? Fique na cola do operador. Ele é o profissional que comanda todo o processo e que entende da geologia, entende de todo o processo. Ele é o profissional simplesmente que vai tomar a decisão de colocar o tubo de PVC, porque quando bate na rocha, tem que colocar o tubo de isolamento. Então, quem decide isso é o operador. Então, o operador ele fica ligado ali, opa, pegou rocha, vamos colocar o tubo. Para o processo, coloca o tubo. Então, o operador é um profissional que ele entende muito da perfuração, ele entende de geologia, né, dentro de algumas limitações, mas é uma pessoa experiente. Então, fique na cola do operador, faça amizade com o operador e com os ajudantes. Dica número 1. Se você está gostando, continue, fica até o final e dá aquele joinha. Dica número 1, essa é muito importante. Em algum momento aí na frente eu vou fazer um vídeo falando só sobre essa dica, ok? A dica número 1 é... Quando você está acompanhando o processo de perfuração, você utilizando a metodologia da radiestesia, tem a possibilidade de saber se tem ou não ainda água ali, ok? Então vamos supor que você fez a marcação, você estimou a profundidade em 50 metros, beleza? Chegou, obviamente a profundidade é uma estimativa, se você utiliza só a radiestesia. Se você utilizar o eletroresistivímetro, aí vai dar uma certeza maior, né, na mudança litológica. Mas vamos supor que você usa só a radiestesia. Você estimou 50 metros e não deu nada, e você está lá acompanhando. Aí você faz, calma, calma, doutor, falando com o seu cliente, né? Você pega a sua varetinha, sua forquilha, você vai lá e faz uma nova avaliação. Se cruzar ou se teve a movimentação involuntária da vareta, forquilha ou a vareta em L, significa dizer que ainda tem água, ok? Então você pode fazer uma nova estimativa da profundidade e sugerir para o cliente continuar a perfuração. Então várias vezes isso já ocorreu nos processos de perfuração que eu acompanhei. Então... teve uma que foi bem interessante, o cliente queria desistir, ele estava praticamente já desistindo, eu fui lá, fiz uma nova avaliação e falei para ele, olha, eu sugiro você perfurar pelo menos mais uma haste, 4 metros. Aí ele olhou, foi para lá, perfurou. Quando bateu 1 metro da haste, a água estourou, porque eu fui lá e fiz uma nova avaliação. Então essa é uma das vantagens de você acompanhar o processo. Então o cliente ele ficou muito satisfeito e eu também. Não tenha medo de acompanhar a perfuração. Uma coisa que eu percebo, caçadores de água subterrânea, é que muitos caçadores têm medo de acompanhar a perfuração.
porque simplesmente ele tem medo de não dar água. Mas se você deixou claro isso para o seu cliente, que tem a possibilidade de não dar água, então por que você ter medo, ok? Então seja um caçador de águas subterrâneas diferenciado. Encare de frente, vá-se embora, acompanhe todo o processo. Fique completamente experiente aí no mundo das águas subterrâneas. Vamos embora, que o dia hoje tá lindo, um marzão aqui na frente. Esse final de semana tem perfuração, tem marcação e perfuração. Água é vida, água é alegria, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos embora, galera, amada do meu coração, vamos ver água jorrar, show! Água é vida, é a riqueza do planeta. Nada vive sem água, se ela acaba a morte chega.